Olá, vamos falar de um assunto que, nossa, dá o que falar, né? A relação dos adolescentes com as redes sociais. É um tema super complexo, muitas vezes cheio de mal-entendidos, e a ideia aqui é justamente olhar para ele de um jeito novo, com base no material que a gente separou. Sabe aquela pergunta que fica martelando na cabeça de todo mundo? A rede social é um perigo? Pois é, essa dúvida está aí no ar, tirando o sono de pais, de educadores e até dos próprios jovens. Parece que é a primeira coisa que a gente pensa quando fala desse universo digital. E olha, essa preocupação não vem do nada. Quem viu, por exemplo, o filme Oitava Série, sabe do que eu estou falando. Ele mostra de um jeito tão real, tão visceral, as pressões, os desafios de crescer quando boa parte da sua vida social acontece ali, através de uma tela. Então vamos lá, vamos botar essa tela em questão. Porque o debate costuma ser sempre o mesmo, né? Ou é 8 ou 80. Ou as redes sociais são maravilhosas, conectam todo mundo, ou são a perdição total. Mas será que a realidade é só isso? Preto no branco desse jeito? E é aí que entra uma provocação muito boa que o pessoal do podcast Fora de Cartaz trouxe. Eles questionam exatamente isso. Elas são boas ou más? Ou essa é a pergunta errada a se fazer? Pensa só, e se essa mania de querer colocar tudo em caixinhas, de bom ou ruim, estiver na verdade atrapalhando a gente de enxergar o que está rolando de verdade? Ok, para a gente entender o cenário completo, vamos começar pelo lado mais pesado, digamos assim. As desvantagens, os riscos que todo mundo sabe que existem e que são bem documentados. E não é pouca coisa, não. A gente está falando de cyberbullying, daquela comparação social que não para nunca e que faz um mal danado, da pressão na saúde mental, da exposição a conteúdo que, nossa, ninguém deveria ver. O podcast, inclusive, ressalta que assuntos super sérios como bullying e até suicídio são perigos reais nesses espaços. Tá, mas essa é só uma parte da conversa. E se a gente virar a moeda agora? Porque do outro lado, existem umas vantagens que talvez muita gente não espere, um potencial bem surpreendente nessas mesmas plataformas. Pois é, o que às vezes passa batido é que para um monte de adolescentes, as redes sociais são cruciais. É ali que alguém que gosta de uma coisa super específica encontra uma galera igual. É ali que grupos que se sentem isolados encontram apoio. É um espaço para explorar quem se é, sabe, de um jeito que talvez não dê para fazer cara a cara no dia a dia. E aí a gente volta pro nó da questão, né? Como é que pode a mesma coisa ser um lugar de perigo e, ao mesmo tempo, um refúgio, uma fonte de ajuda fundamental? Parece uma contradição sem saída. É aqui que a análise fica interessante de verdade. Porque para sair dessa sinuca de bico, o podcast trouxe um especialista com uma perspectiva que, bom, muda tudo. Propõe um jeito completamente novo de olhar para esse problema. E para ajudar a gente a sair desse impasse, o pessoal do Fora de Cartaz conversou com o professor Chris Ferguson, que é psicólogo e pesquisador. E a contribuição dele é justamente essa: reformular a conversa toda. E a grande sacada é a seguinte: a tecnologia funciona mais como um megafone. Ela não é a raiz do problema. Pensa assim, se a vida do adolescente fora da tela está legal, as redes tendem a amplificar o que é bom. Agora, se a vida offline já não está muito legal, adivinha, a tecnologia pode acabar amplificando os problemas que já existem. Isso muda completamente o tipo de pergunta que a gente faz. Em vez de ficar naquela de, esse aplicativo é do mal, a gente passa a se perguntar como é que essa pessoa, esse indivíduo, está usando esse aplicativo. E aquela paranoia com tempo de tela, com contar os minutos, perde o sentido. O que importa mesmo é qual é a qualidade desse tempo. E com essa nova visão, a abordagem muda. A gente entende que o mais importante é, primeiro, garantir que o adolescente tenha uma vida legal fora das telas, depois criar um espaço para conversar abertamente, sem julgamento, sobre o que acontece online. O foco deixa de ser controlar as horas e passa a ser orientar para um uso mais saudável, mais consciente. Então, para amarrar tudo, o ponto-chave é esse, não é a tela, é o cenário. O que realmente importa é tudo que está em volta. A vida real, os amigos, a saúde mental, a família, é o contexto que manda. E a gente encerra com essa reflexão no ar. E se todo esse pânico em cima das telas estiver, na verdade, tirando nosso foco? Desviando a gente das perguntas que realmente importam sobre o bem-estar dos jovens? Fica aí a provocação. A gente se vê na próxima.